E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar com essa nossa playlist de assincronismo em Python e Fast API. Bom, na nossa última aula, a gente terminou exatamente aqui, eu estou gravando um segundo depois da aula passada. E eu quero fazer uma coisa, a gente vai trabalhar com esse modelo MVC aqui para construir uma APIzinha, né, com o Fast API em modo assíncrono. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só, isso aqui é a nossa conexão com o banco na nossa tabela de pessoas. Eu vou, por um momento, deletar todo mundo que está aqui, certo? Apagamos todo mundo, eu vou começar com uma tabela zerada. Perfeito. E feito isso, pessoal, a gente vai agora se atentar a essa nossa pasta aqui de models. Ela vai ser a primeira em que a gente vai atuar. E para essa pasta models, na verdade, o código todo que a gente vai precisar, ele na verdade está explicitado aqui, olha, no exemplo 4 que a gente fez, né? Eu só vou separar um pouco essas responsabilidades aqui, porque vai fazer muito sentido para a gente. Então, olha só, eu vou aqui na minha pasta models criar uma outra pasta, né, que vai se chamar settings. E, de novo, criamos uma pasta, criamos um arquivo init.py para a gente importar e exportar o que está dentro dessa pasta. Beleza. Nessas settings aqui, eu vou colocar todas as configurações necessárias para o meu banco de dados. E vamos lembrar, se a gente pegar aqui, olha, no exemplo 4, eu tenho, por exemplo, olha só, a criação, né, de uma metadata aqui que vem da biblioteca do SQLAlchemy. E depois eu tenho a criação, né, de uma tabela em si de pessoas. A gente vai fazer algumas partes disso nessa nossa pasta models, assim como também essa parte aqui, olha, de criação de banco de dados e inicialização de uma conexão. Então vamos lá, como que eu vou começar isso tudo? Eu vou aqui na minha pasta settings criar um outro arquivo, na verdade, que vai se chamar db_metadata.py. E aqui eu vou fazer uma separação, né? Eu vou pegar, olha só, from SQLAlchemy importa metadata, né? E aí eu vou criar a minha metadata aqui nesse arquivo. Beleza. Eu vou agora criar um outro arquivo que vai ser o seguinte, olha só, db connection handler, ou seja, um gerente de conexões aqui na nossa pasta models, tudo aqui na pasta settings, tá, pessoal? E vamos lá, como que a gente vai fazer uma coisa dessas? Olha só, eu vou criar uma classe que vai ser o meu db connection handler, certo? E aí eu vou ter um método, olha só, que é um init, né, um método construtor. E eu vou falar que ele vai retornar none aqui. E eu vou fazer o seguinte, quais vão ser os elementos que vão estar aqui? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vi lá no nosso exemplo 4 que nós temos uma string de conexão, certo? Pois é, eu vou pegar essa string aqui, olha, de conexão, né, esse database URL aqui, e vou falar o seguinte, self.2_ connection string é igual a string de conexão. Por enquanto, nada de tão complexo assim que a gente conhece. Só que agora eu vou continuar separando aquilo que a gente tem aqui, olha, das importações de banco, lá nessa minha parte, né, de gerência de conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho uma importação de databases. Lá no meu db connection handle, eu vou fazer o seguinte, olha só, só que em vez de pegar tudo de databases, eu vou fazer o seguinte, from databases, a biblioteca que a gente importou, né, import database com letra maiúscula. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado self.2_ database é igual a database, esse cara aqui, né, com a minha string de conexão. Ou seja, eu estou criando aqui como um atributo da minha classe já um elemento, né, de database.
E aí eu vou ter o seguinte: quando eu for utilizar a conexão com o banco, eu tenho que me conectar ao banco e depois, né, me desconectar do banco. Então, eu vou ter assincronamente, né, uma conexão connect to DB. E vou colocar um self aqui para falar que esse método está nessa classe, né? Lembrando que isso aqui é um método construtor. Na hora que eu chego e faço, por exemplo, um DB connection handler, certo? Tudo que está aqui já inicializa e acaba vindo aqui, né, para esse connection handle. Perfeito. Eu vou chegar aqui e meter um await self, 2 underlines, database.connect. Né? Ou seja, quando eu chamar esse método aqui, olha, assincronamente, eu vou me conectar ao banco. E eu vou fazer a mesma coisa, só que disconnect to DB, né? E aí eu venho aqui, disconnect. Ok, tem uma classe tranquila, né, de conexão ao banco de dados, mas eu vou querer utilizar, né, esse DB Connection Handle aqui, olha. Então, olha que interessante, né? Aqui na minha pasta Modules, tudo que é relacionado a configurações de bancos de dados, eu deixei aqui em Settings. Ah, Rafa, mas eu vi que lá no exemplo 4, a gente cria uma tabela, né? Uma tabela chamada pessoas. Como é que isso aqui fica? Pois é, eu vou vir aqui, olha, na minha pasta Modules, e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra pastinha chamada Entities. Isso aqui, pessoal, essa tabela, a gente interpreta em arquitetura de software como uma entidade, ou seja, é um elemento que ele se pareia, ele conversa, né, com o nosso banco de dados. Então, ele vai ficar aqui no nosso projeto na pasta Entities. E, de novo, criou uma pasta, criou um arquivo e... droga, vamos lá... um arquivo init.py. Fechou. Eu vou chegar aqui, deixa eu fechar todo mundo aqui por um instante, né? E aqui na minha entities, eu vou ter um arquivo que se chama pessoas.py, né? Como que isso daqui fica, na verdade, né? A gente vai ter exatamente essa tradução aqui, olha, dessa nossa tabela de pessoas para cá. Né? Então, eu vou, na verdade, trocar aqui, olha, para pessoas com uma letra maiúscula somente, e agora eu preciso de, lá no SQL Alchemy, importar esses elementos e lá nas minhas configurações, na minha pasta de settings, importar o metadata. Então, olha só, from src.modules.settings, lá nas minhas configurações, db metadata, import metadata. Pronto, terminamos uma aqui, né? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui, olha, de novo, no meu exemplo 4, eu tenho essas importações aqui, olha, do SQL Alchemy. Vou pegar, vou colocar aqui e vou tirar só esse metadata que eu não estou usando para absolutamente nada. Então, olha, agora eu tenho, né, uma parte em que eu faço as configurações do meu projeto lá em Settings, e eu tenho uma outra parte em que eu estou criando as minhas entidades. No caso, eu tenho só uma, que é a tabela de pessoas. E, por fim, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma outra pasta que vai se chamar Repositories. Pô, Rafa, o que é um repositório? Vamos lá, pessoal. Vamos olhar de novo as pastas que a gente tem aqui. Configurações em bancos de dados, entidade nos bancos de dados. Essa pasta aqui de Repositories vai ser exatamente as ações em bancos de dados. Pô, Rafa, como assim? Como é que é ações em bancos de dados? Se você voltar aqui no exemplo 4, né, no arquivo do exemplo 4, nota que a gente tem essa ação aqui, olha, pegar todas as pessoas, é um select. Isso daqui por si só, galera, é uma ação em bancos de dados. Olha que bacana. Então, eu vou chegar aqui, olha, na verdade eu vou fechar essa parte de pessoas, vou vir aqui, olha, em repositórios, e vamos lá, criou uma pasta nova em Python, criou um arquivo
init.py. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar um repositório para as pessoas. Então, vou colocar aqui, olha, pessoas repository.py. Beleza. Como é que isso aqui vai funcionar? Vamos lá, galera. Para a gente fazer essa nossa utilização aqui, existem algumas coisas. Eu preciso pegar a entidade de pessoas, né? E eu preciso também pegar a conexão lá na minha pasta settings. Então, eu vou chegar aqui, olha, from src.models, né? Vamos entrar para pegar as configurações, settings, db connection handle, import db connection handle. E eu vou pegar também a entidade de pessoas. Então, from src.models.entities.pessoas, import pessoas, né, com letra maiúscula. E eu vou ter uma classe aqui, olha, que vai ser gestores repository, certo? E nessa classe gestores repository, eu vou meter um init aqui, né? Vamos fazer também um método construtor. Eu vou falar que a minha conexão vai ser o meu gerente de bancos de dados, certo? Ponto. Aí eu tenho que dar uma olhada como é que eu coloquei aqui, olha só. A gente vai acabar pegando esse tipo aqui, olha, de conexão, né? Só que agora a gente tem uma coisa que eu não coloquei aqui. Embora aqui a gente vai inicializar a conexão, e aqui eu vou fechar a minha conexão, esse campo aqui, database, ele vai estar com a conexão rodando lá, né? O fato é que eu tenho que voltar nessa classe aqui de conexão e fazer o seguinte, como é que eu pego a conexão pura? Eu vou vir aqui e fazer, na verdade, um método que não vai ser mais assíncrono, né? O assincronismo é para ligar a conexão e desligar a conexão, mas como é que eu pego a conexão em si? É isso que eu estou precisando, né? Get db com, vou colocar um self aqui, return self database. Se você já viu a minha playlist de orientação a objetos, isso aqui é um método getter. Ou seja, né, a gente está ligando a conexão, desligando a conexão, pegando a conexão. E aí eu posso vir aqui, olha, em pessoas repository e fazer um ponto get db com. Estou pegando, né, minha conexão do banco de dados. Top demais. Vamos continuar aqui, né? Eu vou vir aqui mais para baixo e vou fazer um outro método que também vai ser assíncrono, e agora ele é um método de ação, né? Então, qual que vai ser a minha ação no meu banco de dados? Vai ser exatamente esse daqui, do meu exemplo 4, que é o get all people. Pegue todas as pessoas. Né? Vou copiar isso daqui. Vou fazer um método assíncrono, ou então uma corrotina. Vou lançar um self aqui. Ele vai retornar para a gente uma lista, certo? E aí eu vou fazer exatamente aquele método que a gente colocou. Então, deixa eu voltar aqui, né? Olha só. Essa vai ser a nossa query, né? Das pessoas, selecione tudo. É claro que depois eu poderia muito bem colocar um filtro. Então, olha só, vou montar aqui a minha query. Eu posso colocar aqui, olha, peraí, vamos trocar aqui só para ficar mais legal, né? Pessoas. Eu posso colocar aqui facilmente, por exemplo, filter, né? E aí, por exemplo, eu posso fazer aqui pessoa.name é igual a um nome de alguma pessoa que eu posso mandar aqui, né? Na entrada do meu método. Mas eu não vou querer fazer isso aqui por agora. Eu vou simplesmente deixar o mais tranquilo possível para a gente entender como é que isso aqui funciona, né? E aí, eu vou pegar agora essas duas linhas aqui, na verdade, né? Que é o seguinte, vamos fazer, né, o nosso fetch all, vou pegar tudo,
assincronamente, né, e retornar o resultado. Então, olha que eu vou estar utilizando aqui o databases, né? Então, eu vou ter que acabar mexendo um pouco com isso daqui. Só que esse database, ele na verdade é a nossa conexão. Olha só, aqui eu tenho o database, que é uma instância de database. Eu vou ligar a minha conexão, eu vou pegar a minha conexão, utilizar ela e depois eu vou desconectar ela. Então, eu faço isso exatamente aqui, olha. Aqui, nesse database.fetchAll, eu posso fazer simplesmente self.com. E se eu quiser também colocar um ponto aqui, olha só, o fetchAll está aqui, ó, né? Então, eu já vou deixar aqui. Beleza. Pegue todas as pessoas. Estamos aqui fazendo o que eu preciso. E pronto. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar a aula por aqui, que acho que já está ficando bem longa, e na próxima aula a gente vai só executar isso daqui, porque eu quero executar de um jeito diferente. Por enquanto, eu só vou pegar aqui o terminal, git status, git add, ponto, git commit, model. Pronto, vou comitar tudo que a gente fez. E, bom, qualquer coisa, galera, dá uma olhada no GitHub, vê se você está com dúvidas, com problemas. Consulte aqui nos comentários, né? Mas dá uma olhada nessa estratégia aqui de separação de arquivos. Na próxima aula a gente vai rodar, né, essa nossa query e a gente conversa mais a respeito no nosso próximo encontro.